Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Gosto de pensar no nascimento de Jesus Cristo de uma maneira bem particular. Eu creio que o nascimento de Jesus Cristo tem a ver comigo. Porquanto o Filho do Homem, é Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse era o meu caso. Eu estava perdido. Então ele veio para mim. O nascimento de Jesus tem a ver comigo. Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido. Então ele veio me buscar e salvar. Ele veio me salvar porque eu estava perdido. Eu estava perdido em mim mesmo. Eu sou a minha própria perdição. Por isso, por essa razão, Cristo veio, foi à cruz por mim, morreu e me levou a morrer com Ele, salvando-me de mim mesmo. Estou crucificado com Cristo, e desse modo não sou eu quem vive, mas quem vive em mim é Cristo. É assim que eu entendo a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Cristo a este mundo. Eu creio que Ele veio porque tinha um interesse muito particular em mim, e esse interesse era me salvar de mim mesmo. Se tivesse só eu no mundo, Ele teria vindo só por mim. Assim como se o único no mundo fosse você, Ele teria vindo morrer por você. Se você quiser, se identifique também com esse interesse de Deus. Ele veio salvar o que estava perdido. Jesus tem esse poder de salvar o perdido. E só Jesus tem esse poder de salvar o perdido. Jesus salva o perdido através da sua obra na cruz, onde Ele crucificou esse perdido com Ele. Depois disso, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, somos salvos de nós mesmos. E sendo salvo de nós mesmos, nos livramos do pecado, do diabo e do inferno. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa causa, morreu a nossa morte e ressuscitou para ser a nossa vida. Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa salvação do pecado. O nome Jesus significa, neste texto, salvação do pecado. Ele nasceu para me salvar do pecado. Ele nasceu para salvar você do pecado. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Ele nos liberta do pecado para não vivermos mais nele.
Romanos capítulo 6, verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É dessa maneira que Jesus nos salva do pecado. Muitos crentes afirmam salvos, porém vivendo no pecado. Muitos pregadores, pastores, líderes importantes afirmam que mesmo vivendo no pecado, crendo em Jesus, estão salvos. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Nem foi assim que Jesus nos salvou. Ele salva do pecado, portanto, se alguém está no pecado, está perdido. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe que a libertação de Jesus, a salvação de Jesus, é uma salvação verdadeira, é uma libertação verdadeira. Então Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. A expressão seu povo significa que você precisa reconhecer que Ele veio para lhe salvar do pecado, que você necessita dessa libertação e que vai render-se a Ele para ser liberto. Conforme o texto de Mateus 1:21, o nome Jesus significa salvação do pecado. Então, se você crê em Jesus, você precisa também, em consequência, estar liberto do pecado, porque Ele veio para nos libertar do pecado e libertar verdadeiramente. Quando pensamos em termos de salvação, necessariamente temos que pensar em salvação do pecado. O que é a salvação de Jesus? A salvação de Jesus é a salvação do pecado. Começa com a salvação do pecado. Jesus é aquele que veio nos salvar do pecado. Todo pecado denuncia a existência de uma natureza pecadora, pecaminosa no interior da pessoa. É dessa natureza pecaminosa que Jesus veio nos salvar. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Eu citei aqui uma versão, aquela versão na linguagem de hoje. A nossa natureza pecadora, conforme o texto, foi morta e destruída totalmente em Cristo na cruz, e consequentemente não temos que servir mais ao pecado. A Escritura diz que tudo isso foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. É assim que o Pai quer que você viva, liberto do pecado. Não faz sentido você ser salvo do pecado e continuar nele. Então, você foi salvo de quê? Se você diz que Jesus lhe salvou do pecado, mas continua no pecado, lhe pergunto: você foi salvo de quê? Jesus está brincando com a gente? Não. A salvação dele é séria. Ele nos libertou mesmo do pecado. O nascimento de Cristo trouxe Deus ao homem, mas a morte e ressurreição de Jesus leva o homem a Deus. O nascimento de Jesus Cristo por si só não liberta do pecado. Na manjedoura, ele
Jesus Cristo, não chegou onde o homem estava, onde o pecador estava. Portanto, não poderia salvar o pecador ali. Ele se tornou homem, em carne, osso e sangue, mas sem pecado. O Deus Santo habitando com os pecadores, mas não nos pecadores. Hebreus capítulo 7, verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Este aqui é Jesus Cristo, santo, inculpável, puro. Observe agora, separado, apartado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O que significa separado ou apartado dos pecadores? O sentido de separado, de apartado, não é social, porque Jesus convivia com os pecadores. Jesus era amigo dos pecadores, não porque participava da sua corrupção, mas porque veio para salvar pecadores. Jesus gostava de gente, ele amava gente e convivia com gente, porque ele veio salvar gente. Então, essa separação não é uma separação em termos sociais, é uma separação em termos de vida, de caráter, de natureza, de pecado. Nesse sentido, Jesus estava separado dos pecadores. Ele estava com os pecadores, entre os pecadores, ao mesmo tempo separado deles, porque a sua vida era uma vida, como diz o texto aqui, pura, santa, imaculada. Na cruz, Jesus chegou onde nós estávamos, e ali ele nos salvou. Ele teve que ir para a cruz, lá nos atraiu para si e nos levou a morrer com ele para o pecado. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32. Agora, ele nos fez entrar nele com pecado e tudo. O que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus Cristo na cruz nos fez entrar nele com pecado e tudo. Nós em Cristo na cruz, Cristo nos atraiu a si, nos identificou com ele e nos fez morrer com ele naquela cruz, a fim de nos libertar do pecado. Ele morreu por nós, nos fez morrer com ele, ressuscitou com nós, para viver em nós a vida justa e santa que ele tem. Então, Jesus morreu por nós, nos fez morrer com ele, ressuscitou
Deus nos ressuscitou com Cristo e Cristo vem viver em nós a sua vida justa e santa. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Agora Cristo está em nós. E porque Ele está em nós, Ele vive em nós. Tem gente que quer que Cristo viva nela, mas Cristo não está nela. Se Ele não está nela, Ele não pode viver. E Cristo só está em mim porque Ele me colocou nele na cruz. Nele eu morri. Ele ressuscitou e Deus o Pai me ressuscitou com Ele, pelo Espírito, e agora Cristo está em mim. Ele pode viver em mim, porque Ele está em mim. Cristo em nós, sendo expresso em paz, alegria, mansidão, amor, pureza, santidade, enfim. Tudo o que Ele é, sendo expresso em nós, neste mundo. Cristo desceu da posição mais elevada para um estábulo, depois para uma cruz. E na cruz, Ele nos libertou, Ele nos salvou. Cristo foi crucificado, mas ao ser crucificado, nos crucificou com Ele, removendo de nós toda a iniquidade. E ressuscitou para compartilhar conosco a sua ressurreição, vivendo em nós a sua vida justa e santa. Só então podemos lhe oferecer uma adoração verdadeira, livre, descontraída, alegre e santa. Do mesmo modo que Deus moveu os sábios do Oriente para que fossem até Jesus e adorá-lo, que pela mesma graça divina você possa experimentar sua morte e ressurreição em Cristo e adorá-lo numa relação de prioridade e amor.